Você não elogia um intelectual, um historiador, um sociólogo, um filósofo, um pensador qualquer, tornando a sua obra, os seus livros, uma espécie de totem, uma espécie de Deus que tem que ser idolatrado, impossível de ser criticado. Um bom livro, uma boa obra, ela deve ser lida, deve levar a reflexões e deve sim ser criticada a seu tempo, desde que, claro, com fundamentos. Eu falo isso em relação a esta obra aqui, História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior pertencia a uma brilhante geração de historiadores brasileiros, os primeiros grandes historiadores brasileiros. Para você ter uma ideia, a versão atualizada é de 1970, ou seja, já tem aí mais de 50 anos. O Caio Prado Júnior ele era marxista, um bom marxista, de formação muito sólida, inclusive brigou com o Partido Comunista na época dele. E o Caio Prado Júnior escreve esse livro com determinados pressupostos históricos, com pesquisas daquela época, dos anos 70. Hoje, muito do que ele escreveu não serve mais. E isso não é nenhum demérito a ele, pessoa física, que, repito, escreveu um livro importante, uma obra sólida, que ainda tem reflexões muito importantes, mas que hoje, dado novas pesquisas, novos dados, não pode mais ser tratado como uma espécie de bíblia absoluta da história econômica brasileira. Eu digo isso porque tem esse outro livro aqui, do Jorge Caldeira, História da Riqueza do Brasil. Jorge Caldeira é um intelectual dos dias de hoje, atuante, e nessa obra o Jorge Caldeira e sua equipe faz uma longa e sólida análise da economia brasileira com outros pressupostos, com outros dados. A econometria, né, estudo de dados, mudou radicalmente em 50 anos, e aí muitas das conclusões do Jorge Caldeira contradizem o Caio Prado Júnior. Isso quer dizer que o Caio Prado Júnior é ruim? Claro que não. Na sua época ele foi brilhante e, repito, o livro ainda tem coisas interessantes. Quer dizer apenas que num bom diálogo intelectual, num bom diálogo de obras, a história avança, os dados mudam, a interpretação muda. Isso não quer dizer absolutamente nenhum demérito para Caio Prado Júnior e é, sim, algo importante para o Jorge Caldeira que deu a sua contribuição. No meu livro de História do Brasil, eu usei qual? Usei os dois, mas é lógico, acaba prevalecendo o uso do Jorge Caldeira pelo simples fato de ser mais atual e ter mais dados importantes. Mas algumas das interpretações do Caio Prado Júnior permanecem sólidas e consistentes até hoje. Enfim, história você não deve escrever com paixão, né, com ideologia, com torcida de futebol. A paixão da história é por fazer história, mas não porque você tem que defender um ou outro, como se fosse uma espécie de time de futebol. Entre um e outro, fique com os dois, saiba tirar os bons dados de cada um deles.